Como é bom quando nós nos reunimos como igreja para cultuar esse Deus, cultuar esse Senhor. E que nessa manhã eu e você nós possamos estar abrindo o nosso coração para deixar Cristo ministrar, deixar o Espírito Santo ministrar as nossas vidas, deixar o Espírito Santo tocar no mais profundo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando nós abrimos o nosso coração para Ele, nós estamos falando: vem, vem Pai, eu abro a porta, venha e toma o teu lugar, venha e toma o teu lugar, na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu quero começar essa manhã a palavra, lendo o Salmo, que tem dirigido o nosso início de ano, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Salmo de número 37, o versículo 4. É algo que tem tocado as nossas vidas, que Deus tem falado para nós como igreja, e que nós temos que buscar esse ano, que nós temos que desejar esse ano, que nós temos que mergulhar nessa palavra e desejar isso para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, que nós venhamos a desejar, nos deleitar na presença do Senhor, porque Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Quando eu e você, nós entramos nesse lugar de deleite, quando eu e você, nós entramos nesse lugar de alegria plena no Senhor, Ele então pode vir e conceder os desejos do nosso coração. E nós temos entendido que como igreja, nós temos entendido que como família, nós temos entendido que individualmente, nós precisamos nesse ano de 2026 entrar nesse lugar, nesse estado de satisfação plena. E pode parecer simples, porque nós muitos somos rápidos em falar as coisas, mas difícil é entrar nesse lugar. É um grande desafio para a minha vida, para a sua vida, diante de tudo que nós temos vivido nesse país, diante de tudo que nós temos vivido nesse tempo, porque os dias estão se abreviando, e a Bíblia diz que os dias são maus. Nós vivemos em dias ruins, e diante desse caos que nós vivemos, como é difícil entrar nesse lugar de descanso. Por isso é um desafio, mas ao mesmo tempo que é desafio, porque não é um cálculo matemático onde eu faço algo e por ter feito algo eu recebo um resultado. Não é um cálculo matemático que eu faço X e por isso eu recebo Y. Não vem daquilo que eu faço, vem de o quão profundamente eu tenho me relacionado com Cristo. Então é uma entrega profunda que exige não parte de mim, mas exige tudo de mim. E é uma escolha individual, porque muitos de nós vamos passar a vida e só ter experimentado a água pelos pés. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de ir com uma pessoa pela primeira vez que ela viu o mar. Eu já tive, e o que me impactou vendo aquela pessoa, em primeiro lugar, foi a alegria dela, mas em segundo lugar foi o medo dela, porque ao mesmo tempo que ela viu a beleza daquilo que se apresentava na frente dela, ela viu o medo de quão grande eram aquelas ondas, quão profundo era aquele mar, e o que poderia estar ali dentro daquela água. Alguns desses que eu vi decidiram somente colocar o pé na água para experimentar o refrescor dela. Outros desejaram nadar mais profundo. Encontrar um lugar de descanso e de deleite na minha e na sua vida é uma decisão individual. Talvez você vai passar a sua vida inteira e só ter experimentado das águas rasas, mas Deus quer me levar e te levar para um lugar mais profundo, um lugar onde nós nos perdemos no oceano, mas ao mesmo tempo que nós nos perdemos, nós nos encontramos. Ao mesmo tempo que nós nos perdemos, aonde não dá mais pé, nós podemos encontrar a beleza da obra do Criador.
entrar nesse lugar de deleite e descanso. É um lugar onde eu contemplo a majestade e a glória daquele que fez todas as coisas. E é tão difícil, é um grande desafio, porque de fato nós estamos falando de intimidade, de relacionamento. E a primeira consequência do pecado na terra, uma das primeiras consequências foi gerar um afastar desse relacionamento. Lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia fala sobre isso. Ela diz que depois de terem pecado, eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, que era um momento onde diariamente Deus se encontrava com eles, e eles se esconderam, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E agora eu vou ler de novo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e eu e você nos escondemos da presença do Senhor Deus. Não foi Adão e Eva, não é esse casal distante, foi eu e você que se escondemos da presença de Deus. Foi a humanidade que se escondeu da presença do Criador. E nós precisamos ter essa consciência que nesse dia nós nos afastamos dessa presença. Nós decidimos nos afastar pelo pecado. Traga o texto para perto de você, porque quando nós olhamos para Adão e Eva, nós pensamos algo muito distante. Mas quando nós nos colocamos nesse lugar, pelo nosso pecado, pelo meu pecado, nós nos escondemos dessa presença. O texto se torna vivo, porque ele é hoje. Mas a boa notícia é que Jesus, através de Jesus, nós temos novamente total capacidade de entrar nesse lugar de relacionamento, que é um grande desafio. Romanos capítulo 5, o versículo 10, a Bíblia diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui, rapidamente eu quero trazer um pouquinho aqui a palavra reconciliar. Ela vem de reconciliare, que é a junção do re, que indica de novo, ou seja, outra vez, novamente, voltar, um retorno ao estado anterior. A junção do com, que significa junto, em conjunto, com o verbo calare, que em latim significa chamar, que significa convocar. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava nos convocando novamente para esse lugar de relacionamento. Ele estava chamando novamente eu e você para esse lugar de intimidade. E eu não sei você, mas quando eu penso nesse verbo chamar, quando eu penso nesse verbo, eu lembro alguém com um fone na mão, chamando, gritando, intercedendo. Sabe, Jesus veio à terra, e Ele hoje clama, Ele morreu e Ele clama, e Ele chama por mim e por você, para esse lugar de relacionamento e intimidade. Não é suave, Ele está chamando, Ele está clamando, vem novamente e entra nesse lugar de deleite, para qual eu te criei, para qual eu te formei. Pai, nessa manhã, ministra o nosso coração, Espírito Santo, no mais profundo, abre os nossos olhos, tira toda a escama que nos impede de enxergar, que nós possamos estar passando em revista as nossas vidas,
E que Deus Espírito Santo venha estar revelando o mais profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus. E nessa manhã nós vamos entender um pouquinho mais sobre os desejos do nosso coração. Se nós nas últimas 2 palavras entendemos um pouco mais sobre o que é entrar nesse lugar de deleite, nesse lugar de vontade, nessa manhã nós vamos tentar olhar um pouquinho para dentro de nós, entender um pouquinho do nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é mau, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e é por isso que nós precisamos entender aquilo que age na minha e na sua vida. Faça essa oração comigo nessa manhã. Diga assim: sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Que nessa manhã o Espírito Santo possa estar examinando o meu coração e o teu coração. Que os nossos olhos venham se abrir para aquilo que Deus tem. Porque é somente através da obra do Senhor, somente através da obra do Espírito Santo é que nós conseguimos ser libertos de tudo aquilo que nos impede de enxergar, de tudo aquilo que nos impede de ver aquilo que habita ou aquilo que está sendo produzido lá no mais profundo do nosso coração. Davi foi um exemplo disso. Davi, ele foi um herói da fé. Davi, a Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus. E mesmo esse homem, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele teve desejos do coração que não eram bons. E além de ter esses desejos do coração que não eram bons, ele se deixou levar por esses desejos. E como consequência, ele viveu coisas terríveis na vida dele, na família dele, nas gerações que vieram após ele. Porque mesmo ele sendo alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus, ainda assim, o coração dele carnal era corrupto e enganoso. Eu e você, nós temos esse coração. O que diferencia e o que muda é que como nós vamos agir diante das situações. Entenda uma coisa: as circunstâncias da minha e da sua vida, elas não determinam os nossos comportamentos. As circunstâncias da minha e da sua vida, elas apenas revelam aquilo que já está dentro do nosso coração. Vou ler novamente. As circunstâncias da minha e na sua vida, elas não determinam os nossos comportamentos. As circunstâncias da minha e na sua vida, elas revelam aquilo que já está dentro do nosso coração. E essa é uma oportunidade única, e nós falamos muito isso aqui na igreja, de eu e você sermos discipulados, porque são nas situações que a luz da palavra, a luz da verdade, nós podemos ser mais transformados. Então eu e você todos os dias nós temos a oportunidade de nos tornar mais parecidos com Cristo. E no momento que as situações acontecem, ali é o momento de confronto. No momento que as situações acontecem, ali é o momento de repensar. No momento que as situações acontecem, ali é o momento de nós olharmos para nós e identificarmos: opa, por que eu tive essa atitude? Por que eu falei assim? Por que isso foi gerado no meu coração? Por que eu decidi isso? Por que eu impedi isso? O que estava por trás? É nesse momento que nós temos a oportunidade de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E exemplo disso, nós falamos nos textos, nos cultos anteriores, foi Paulo na prisão. Paulo na prisão escreve a carta da alegria, mesmo estando preso. O que a carta da alegria revela? Revela um coração temente ao Senhor, um coração grato ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias. A carta da alegria revela, acima de todas as coisas, quem Paulo de fato era. Jó, passando pela tribulação e pelas circunstâncias da vida e perdendo tudo, revela quem Jó era. E também revela quem a esposa de Jó era. O que estava dentro do coração dela. Porque ela olha para ele e diz: nega esse Deus. Mas Jó se mantém firme, porque não é sobre aquilo que ele tinha ou sobre as perdas, é sobre o Deus a quem ele servia, a quem o coração dele glorificava.
E a pergunta é, nessa manhã, se eu e você estivéssemos passando pela mesma situação de Paulo ou de Jó, qual seria a nossa reação? Saul passou por provações, e as provações de Saul revelaram o coração dele, que diferente de Jó e Paulo, foi um coração orgulhoso, e um coração que decidiu não obedecer ao Senhor. O que está no teu coração nessa manhã? O que está no meu coração nessa manhã? O que está lá no mais profundo, e que nós precisamos entender quais são os desejos mais profundos do nosso coração nessa manhã, como igreja, como família. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 31, a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia não diz fazer alguma coisa para a glória de Deus, a Bíblia diz fazer tudo para a glória de Deus. Quer comprar, quer vender, quer passear, quer ficar em casa, quer dormir, quer levantar, quer limpar a louça, não quer limpar a louça, quer encontrar um amigo, não quer encontrar um amigo, quer ter uma reunião, não quer ter uma reunião, faça tudo para a glória de Deus. Só que infelizmente, em nome desse faça tudo para a glória de Deus, eu tenho visto muitas pessoas fazerem coisas em nome de Deus, mas para a sua glória. Em nome de Deus, mas para satisfazer a sua vontade. Assim é no ministério. Quantas pessoas nós vemos fazendo coisas para a sua satisfação? Não porque aquilo, primeiro, louva a Deus, e segundo, faz com que o amor que eu tenho por Deus é o mesmo amor que eu tenho pelo meu irmão. Sabe, gente, às vezes a gente tem um conceito de coisas grandiosas, mas às vezes são coisas simples. Eu posso arrumar essa cadeira para a glória de Deus, ou posso arrumar essa cadeira para a minha glória, porque é do jeito que eu entendo que é o melhor. Porque aquilo no fundo, lá no mais profundo, vai satisfazer a minha vontade, de eu olhar e dizer assim, nossa, como ficou bom aquilo ali. Eu posso definir um horário de uma reunião, lá no mais profundo, não porque Deus tem me direcionado, e porque eu entendo que aquilo é o melhor para os meus irmãos, mas porque lá no fundo, é mais confortável para mim. Aquele horário eu não tenho nada, aquele horário é bom, aquele horário não me tira da minha rotina, da minha casa, das minhas coisas, da minha vida. Porque é sobre mim, não é sobre Deus. Mas a Bíblia diz, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. O primeiro e o segundo mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Se eu amo o próximo, o meu olhar não é mais sobre mim. E quando eu estou fazendo alguma coisa aos meus pequeninos, Deus está sendo louvado. O que eu quero que você entenda é que as nossas atitudes, desde as pequenas às grandes, elas são para glorificar ou não o nome de Deus. E no mais profundo, muitas vezes, elas são para nos satisfazer, para não nos tirar para nos deixar numa zona de conforto, numa zona que para nós é agradável, mas não porque nós olhamos para o nosso irmão e dizemos, opa, peraí, em prol do meu irmão, em prol, eu prefiro abrir mão disso, eu abro mão daquilo, porque eu sei que é melhor, porque ele vai assim, confiar mais em Deus, ele vai caminhar mais daquilo que Deus tem falado, para cumprir o propósito de Deus, porque eu amo Ele, antes de me amar. Na sua casa você tem sido um impulsionador do chamado da tua esposa, do teu marido? Você tem sido um impulsionador do chamado do teu filho, da tua filha? Sabe, eu estava meditando nisso, nesses desejos do coração, o Espírito Santo começou a me inquietar sobre isso, e eu comecei a me questionar sobre isso. Eu tenho sido um impulsionador ou tenho sido uma barreira? Sabe, às vezes nós nos tornamos barreiras dentro da nossa casa. Nós impedimos o agir de Deus para a glória dEle, na vida do nosso marido muitas vezes, ou na vida da nossa esposa, ou na vida dos nossos filhos,
porque no fundo nós fazemos para a nossa vontade, para o nosso desejo, para a nossa glória. Então, meu querido, tu não vai fazer isso, porque no fundo eu quero me satisfazer. Ah não, nessa reunião de trabalho tu não vai, por que eu não vou? Porque tu orou a Deus, tu perguntou para Deus se a minha ida nessa reunião era para glorificar e exaltar o nome dEle, ou porque tu quer que eu fique contigo para a tua honra e para a tua glória e para a tua vontade? Quem tem posto a mão no arado não olha para trás. Nós precisamos entender isso, Deus tem que ser o centro, e é sobre a resposta dEle que nós agimos, e não sobre a resposta nossa. Mas o fato é que no dia a dia nós, no mais profundo, nós somos egoístas, e nós queremos tudo para nós, e tudo aquilo que é para exaltar o outro, ou para caminhar, para glorificar, honrar a vida do outro, nós muitas vezes vamos lá e cortamos, impedimos. Sabe o que isso revela? Em outras palavras, isso revela que o seu eu, o meu eu, está no centro do nosso coração. É sobre os meus desejos, é sobre as minhas vontades, é sobre as minhas opiniões, é sobre o meu orgulho, é sobre mim, não é sobre Cristo. Assim também foi com os fariseus, assim também foi com os religiosos. Eles expressavam isso e eles falavam que era para honrar e glorificar a Deus, mas no fundo não era. Lá em Mateus 23, 27 a Bíblia diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Sabe quando Jesus ele usa o termo, vocês são como sepulcros caiados, caiados vem de cal. O que Jesus estava falando é que naquela época, os sepulcros, eles eram pintados com cal branco. A pintura do sepulcro com cal, ela tinha dois objetivos. Um era deixar mais belo, obviamente, deixar o sepulcro mais bonito por fora. Outro objetivo era servir de alerta. Servir de alerta porque naquela época, segundo a lei de Moisés, se o homem, a mulher, enfim, tocasse em algum morto ou em um sepulcro, ele se tornava contaminado durante 7 dias. E muitas vezes durante as festas da Páscoa, as grandes festas em Jerusalém, quando as pessoas iam para lá para celebrar esses momentos, se elas não viam, elas acabavam tocando. Então, o sepulcro caiado, ele servia para eles saberem que, opa, aqui tem um sepulcro, aqui eu vou passar longe porque eu quero participar daquela festa. Eu estou indo para participar daquele momento. Mas se eu tocar, eu não posso durante 7 dias, porque eu me tornei imundo, eu me tornei impuro. E o terceiro ponto para qual o sepulcro caiado servia, e ele é que os 2 primeiros eu falei era sobre aquilo que era externo. Mas o terceiro, o sepulcro caiado, era aquele lugar onde dentro, por fora era bonito, mas por dentro estava podre. Em outras palavras, Jesus estava falando para os fariseus e para os religiosos, ele estava dizendo assim: vocês são belos por fora, dá para ver de longe vocês, de longe eu consigo enxergar vocês, só que a raiz do coração de vocês, ela é podre. A raiz do coração de vocês, do mais profundo, ela é podre. Ela cheira mal, ela é ruim, ela não é boa, ela não está produzindo bons frutos. Ela é para exaltação e glória tua, e não para exaltação e glória minha. Vocês sabem fazer tudo certinho, mas vocês não vivem aquilo que vocês pregam. Então atenção, eu e você, nós precisamos entender que nós não precisamos aprender a ter desejos egoístas. Eles já estão dentro de nós. Como assim? Está me chamando de egoísta nessa manhã?
estou me chamando e te chamando. Nós somos egoístas. E não é eu quem está falando, é a Bíblia que diz. Quer ver o que diz lá em Romanos, Paulo falando? Romanos 7, do 16 ao 19. Ele diz assim: ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que, o quê? Habita em mim. O egoísmo, o pecado, ele habita em nós, ele está em nós. Nós somos pecadores e nós precisamos ter essa consciência, que nós somos imperfeitos, nós somos impuros, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos, isso é o que habita em nós em Cristo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Então eu e você, nós precisamos entender que ou nós entregamos as nossas vidas na mão do oleiro, para quebrar tudo e fazer de novo, ou nós vamos permanecer no pecado, ou nós vamos permanecer no egoísmo do nosso coração, ou nós vamos permanecer buscando as nossas vontades, a satisfação dos nossos desejos. Jeremias 17, do 5 ao 9, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na sua mão, maldito o homem que confia no seu braço, maldito o homem que confia em si mesmo, faz da carne mortal o seu braço e aparta. O que acontece com ele? O que acontece com o homem que acredita em si mesmo? Ele aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora mudou, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mesmo quando está tudo seco, mesmo quando está tudo ruim ao redor, quem tem o coração em Cristo permanece frutificando, permanece sendo transformado, permanece crescendo, porque não importa aquilo que está ao redor, ele sabe, a raiz dele está firmada no rio da vida, a raiz dele está daquele de que vem todas as coisas. E entenda uma coisa, quando a Bíblia fala apartar o coração, não está falando de desviar, porque às vezes a gente olha para esse texto pensando daquela pessoa, daquele irmão que se desviou dos caminhos. Não, eu posso estar dentro da igreja, mesmo assim estar com o meu coração apartado do Senhor. O meu coração apartado do Senhor, ele está quando as minhas vontades vêm em primeiro lugar, quando o meu eu está acima de todas as coisas. O homem que tem o seu eu no centro do coração, ele é como um arbusto no deserto, ele seca, ele perece. Mas aquele que está em Deus, ele dá muito fruto, ele dá frutos preciosos, ele dá frutos lindos, ele dá frutos que permanecem. Mas diante disso, talvez você tenha se perguntado, tá, mas afinal, nós começamos com um versículo que diz que Deus, ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Afinal, Deus vai ou não vai satisfazer o desejo do meu coração? Quando eu meditava nessa palavra, eu fui reportado para esse lugar aqui. Quem aqui, quando era criança e viu o filme do Aladim, da lâmpada mágica, nunca passou pela cabeça assim: um dia eu queria encontrar uma lâmpada mágica. O que eu ia pedir se eu tivesse que fazer 3 desejos? Quais os desejos que eu ia pedir? Como eu queria ter uma lâmpada mágica para me tirar dessa situação. Como eu queria nesse momento da minha vida ter uma lâmpada mágica para me tirar desse buraco.
desse lugar que eu estou, que a minha vida entrou, que a minha família entrou, que a minha casa entrou. Como eu queria ter uma lâmpada mágica que fizesse assim, e me levasse para um novo lugar, para uma nova perspectiva, para um novo olhar. Como eu queria ter uma lâmpada mágica agora para curar o meu coração, que está machucado. Eu não aguento mais ficar sofrendo, eu não aguento mais ficar nesse lugar de dor, de circunstâncias. Como eu queria ter uma lâmpada mágica agora para poder fazer um desejo, e esse desejo fosse realizado. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? A lâmpada mágica, eu e você. Sabe quem é aquele que realiza os desejos? É Cristo. E que é o melhor, o Espírito Santo está dentro. Quer ver o que a Bíblia diz? Está lá em João 15, do 7 ao 8. Vê se isso aqui é ou não é aquilo se cumprindo. Vê se isso aqui é ou não é Deus falando: eu posso te dar todas as coisas, eu posso satisfazer os desejos do teu coração, se permaneceres em mim, Jesus falou, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Porque nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Sabe, quando o nosso coração está alinhado com Deus, nós podemos pedir o que a gente quer, e Deus Ele cumpre, Ele dá. Por quê? Porque aquilo glorifica o Pai, aquilo vai glorificar e vai exaltar o Pai, porque não é para mim, por mais que seja para o meu deleite, é para glorificar e exaltar o nome dEle. Então sim, Deus deseja realizar os desejos do teu coração, do meu e do teu coração, desde que eles estejam com o propósito correto. Tiago 4, os versículos 2 e 3, a Bíblia fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque pedis, porque não pedis. E agora, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para que nós pedimos? Para esbanjardes em vossos prazeres. Quando nós vamos olhar para dentro de nós, a maioria das coisas que nós pedimos, e ser sincero com você nessa manhã, lá no mais profundo, não é para glorificar e exaltar o nome de Deus, é para satisfazer, somente satisfazer os nossos desejos. Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou se os desejos do teu coração, eles manifestam os interesses do reino nessa terra? Se aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, manifesta o reino de Deus nessa terra? Se aquilo que você tem intercedido e clamado, manifesta o reino de Deus nessa terra? Sabia que desejos como o prazer, como o conforto, como a saúde, como a beleza, como a honra, não são pecados em si mesmo. Está tudo bem, são bons. Deus colocou esses desejos no nosso coração. Não tem problema. Em si mesmos, eles não são pecados e errados. Mas eles podem sim se tornar um pecado. Eles podem sim se tornar um erro. Eles podem sim se tornar um lugar de escravidão. Eles podem sim se tornar um lugar que não engrandece o nome do Senhor. E isso acontece quando o nosso coração deseja tanto algo, que aquele algo ele se tornou um ídolo no nosso coração, e nós colocamos ele acima de Deus. Eu preciso disso, porque sem isso eu não consigo viver. Mentira, tu precisa de Deus, porque sem Ele tu não consegue viver. Eu não vou aguentar, sem essa pessoa eu não vou aguentar. Mentira, tu vai aguentar, porque no ventre tu for formado só, e só tu vai voltar.
para Cristo. Eu não vou conseguir levar minha vida sozinho, mentira. Eu não vou conseguir isso sem isso, mentira. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Estes homens levantaram os seus ídolos dos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Aonde eles levantaram ídolos, não foram imagens, foram lá no coração. Nessa manhã, talvez eu e você temos ídolos no nosso coração. E toda vez que nós levantamos um ídolo no nosso coração, nós estamos dizendo para Deus: Deus, aqui nessa área eu idolatro isso. Talvez essa manhã o dinheiro seja o seu ídolo. Talvez nessa manhã a sua família seja o seu ídolo. Talvez nessa manhã o seu filho seja o seu ídolo. Talvez nessa manhã o seu negócio seja o seu ídolo. Saúde é bom na essência. E na saúde a gente tem um dos nossos valores que se chama saúde. Então eu querer e eu desejar cuidar da minha saúde é bom. Não é pecado. Mas sabe quando pode ser pecado? Quando eu faço tudo para ser saudável e eu começo a acreditar que aquilo que eu faço determina os meus dias na face da terra. Ah não, porque se eu cuidar da minha saúde, eu estou me alimentando bem, eu estou me exercitando, eu estou fazendo isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Eu comecei a idolatrar a minha saúde e a pensar que isso, eu tirei Deus do lugar dele de soberano sobre a minha vida, e eu me coloquei nessa posição inconscientemente, de achar que tudo aquilo que eu faço me garante mais dias nessa terra. E isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que os nossos dias já estão contados. Sabe, quando eu cuido do templo do Espírito, da minha saúde, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estou cuidando, para que se tu quiser prolongar os meus dias, tu pode prolongar os meus dias nessa terra. Eu estou me cuidando para glorificar e exaltar o teu nome, porque o meu corpo ele é templo do Espírito, e eu quero através de uma saúde boa te exaltar, e estar preparado para cumprir o teu chamado. Eu quero estar disposto para isso, para a glória de Deus. Sabe, prazer é algo de Deus, é algo, Ele criou o homem e a mulher para intimidade. Mas sabe quando se torna um pecado? Quando solteiro, quero ter intimidade antes do casamento, se torna um pecado. Porque a Bíblia diz que Deus fez a intimidade para o casamento, para essa aliança, para glorificar e exaltar o nome dEle. Eu casado, o meu momento de intimidade com a minha esposa, a intimidade que pode se tornar um pecado, como? Quando por algum motivo, talvez de saúde, talvez de distância, eu não posso ter intimidade com meu cônjuge. Sabe, a relação, a intimidade é para exaltar e glorificar o nome de Deus. Tenha essa consciência, não é para abastecer a sua carne, também é um prazer, mas no fim é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E toda vez que eu faço algo sem consentimento, eu estou pecando e eu estou errando. E sabe, eu já ouvi pessoas que daí elas falam assim: não, mas minha esposa ou meu esposo não estão disponíveis para mim, então eu vou buscar fora. Eu busco na pornografia, eu busco em outras coisas. Pecado. Aquilo que Deus usou para glorificar, o prazer que Ele deu para glorificar e exaltar o nome dEle, se tornou um ídolo, um pecado na minha vida. Um coração transformado, um coração que entendeu e foi transformado por Deus, ele manifesta em desejos, se manifesta em desejos e comportamentos que glorificam a Deus em todas as coisas e em todas as circunstâncias. E por fim, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 15, essa manhã é uma manhã de ceia, diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por mim e por você,
para que nós não vivamos mais pelas nossas vontades. Mas olha que grandioso é isso, que quando eu não vivo mais pela minha vontade, Deus satisfaz as minhas vontades. Quando eu não vivo mais para mim mesmo, Deus satisfaz aquilo que eu tanto desejava. Quando eu não vivo mais para mim, para o meu querer, para a minha vontade, Deus então Ele vem e dá aquilo que era a minha vontade. E às vezes nós passamos a vida inteira buscando algo que Deus não dá, porque a gente não entendeu que era só buscar Ele e Ele daria. Se coloca em pé. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele reconhecia isso. Lá em João 6, capítulo 38, Jesus, Ele reconhecia isso e Ele sabia isso. E sabe o que Ele falou? Ele disse assim: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Eu não desci do céu para cumprir os meus desejos, eu desci do céu para cumprir a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? E aí ele continua, e aí em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, a Bíblia diz assim: tem de vós o mesmo sentimento que teve em Jesus. Qual o sentimento que teve que Jesus? Eu acabei de ler. Eu não vim fazer a minha vontade. O sentimento de Jesus eu vim fazer a vontade do meu Pai. E daí lá em Filipenses, ele vai falar: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade do Pai. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas vontades, porque eu quero fazer a Tua vontade. Eu me esvazio de mim mesmo, porque eu quero cumprir a Tua vontade, Pai. E assumindo a forma de servo, Ele tornou-se semelhança a homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas o que aconteceu? Sabe, eu fico pensando, qual foi o sentimento de Jesus ao falar está consumado? Às vezes a gente olha para esse texto e a gente pensa que, e pode ter sido de dor, mas quando eu olho para isso, eu penso assim, porque a Bíblia diz que antes disso, Ele suou sangue, antes de ir para o momento de cumprir o propósito, foi difícil, mas ali na cruz, Ele disse: se possível for, passe de mim esse cálice. Mas ali na cruz, quando Ele disse está consumado, era como Ele dizer assim: Pai, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a Tua vontade. E agora nessa hora Tu faz a minha vontade, porque nessa hora que está consumado, a humanidade está sendo novamente ligada a Ti, a humanidade novamente está tendo acesso à Tua presença, a humanidade novamente pode dizer: eu quero mais de Ti, eu quero mais desse relacionamento. Novamente agora eu posso desfrutar dessa presença. Sabe, quando eu e você, nós realizamos um desejo do nosso coração, qual o sentimento lá no mais profundo? É um sentimento de alegria. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos, nós falamos que bom é poder realizar esse desejo. Nossa, eu tinha o desejo de cumprir isso na minha vida, e agora eu estou olhando e isso está se cumprindo. Foi assim com Jesus. Ao mesmo tempo que estava doendo, Ele estava se alegrando, porque Ele estava cumprindo na cruz, mesmo sem nós merecermos, a vontade do Pai. Coloque a mão no seu coração. Pai, nessa manhã eu quero orar sobre cada vida aqui nesse lugar, sobre cada coração, Pai. E eu quero te pedir, assim como a palavra diz, vem colocar em cada vida, em cada coração, o mesmo sentimento, o mesmo desejo que teve em Jesus. Vem colocar em cada coração, em cada vida aqui nesse lugar, o mesmo desejo que teve em Jesus.
a mesma vontade que teve Jesus de agradar ao Pai. Vem colocar em cada vida nessa hora, Pai. Espírito Santo, no mais profundo, lá no mais profundo, vem colocar, Pai, o mesmo desejo que teve em Jesus, de se entregar, Pai, por amor. E quando nós nos entregamos por amor, nós dizemos não para nós mesmos e nós dizemos sim para o Senhor. Quando nós dizemos por amor, quando nós nos entregamos, Pai, nós não olhamos mais para aquilo que é confortável para nós, nós olhamos aquilo que é bom para Ti, aquilo que é bom para o nosso próximo, por amor ao próximo. E eu oro nessa hora pela igreja, Pai, para como igreja, Pai, vem colocar em nós o mesmo sentimento que teve em Jesus, o mesmo sentimento de que teve em Jesus, de fazer a vontade do Pai, o mesmo sentimento que teve em Jesus, de cumprir a vontade do Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa hora, Pai. Toca os corações, toca as vidas nessa hora. Vem ministrando, vem falando. Convence, Pai, nessa hora do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. Coloca esperança, alinhe os corações, para que o Senhor possa, Pai, realizar desejos e sonhos do coração, mas que vão glorificar e que não vão levar, Pai, os meus irmãos a se perder, a entrar num lugar de destruição ao invés de exaltação, um lugar de vergonha ao invés de um lugar de glória e exaltação ao Teu nome. Faz Teu querer, faz Teu querer. Em nome de Jesus.